E aí, gente, tudo bem? Toda vez que você leva o seu computador para fazer manutenção, porque ele está realmente estragado, queimado, a grande maioria das vezes o técnico que te atender vai falar que o problema é placa-mãe. E realmente pode ser a placa-mãe. E aí o técnico vem com aquela história e fala, não, a placa-mãe do computador é o que dá mais defeito. A grande maioria dos computadores dá defeito na placa-mãe. E isso não é verdade. O que dá muito defeito no computador é a fonte de alimentação. Isso aqui sim dá defeito. Muito mais do que a placa-mãe, do que a HD, do que a memória. Por quê? É ali que vai a energia. Então, a energia entra na fonte de alimentação e distribui para os componentes. Se você tiver uma fonte ruim, de má qualidade, a energia vai entrar de forma desordenada e vai muita energia para a placa-mãe, pouca energia para o HD, muita energia para a placa de vídeo, pouca energia para a memória, para os outros componentes, e você acaba tendo um excesso de carga em determinados locais e falta no outro. E aonde vem a queimar o quê? A placa-mãe, que normalmente é a mais frágil. Primeiro queima a placa-mãe, às vezes queima a memória, e quando não queima tudo, se você sofrer realmente uma descarga elétrica na sua casa, devido a problemas na rua e tal, queda de luz, você sofre uma descarga elétrica, aí realmente queima tudo. Se você tiver uma fonte de boa qualidade, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Acontece? Sim, acontece. Mas quando você tem uma fonte boa, você consegue manter a durabilidade do seu computador por muito mais tempo. Porque você tem um componente que está segurando toda a carga. E aí sim, você vai parar de trocar a placa-mãe de ano em ano, colocando culpa no problema da placa-mãe. Ah, que é a placa-mãe que é defeituosa. Não, a placa-mãe não é o componente que dá mais defeito no computador. Esqueçam isso, certo? O componente que dá mais defeito no computador é a fonte, por conta de ser um componente que recebe energia direta. Na distribuição da energia, se você tiver uma fonte ruim, lógico que ela vai dar problema. Tá bom, gente? Então, quando for fazer a manutenção do computador, pede para o técnico olhar se a fonte é de qualidade. Se não for, você puder, na ocasião, troca a fonte por uma fonte de qualidade. E isso vai evitar o desgaste dos componentes do seu computador, tá bom? Se precisar de alguma dica, só me chamar no WhatsApp, que a gente dá um suporte aí que vocês precisarem, para aquisição de equipamento, para saber qual fonte que é melhor, ou qual placa-mãe que suporta qual processador, tá bom? Um abraço!